Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11, estamos no final do trimestre já, bem corrido, né, irmãos? Mas, nossa lição de número 11, o nosso tema é Moisés, um líder vitorioso. Irmãos, a gente sabe que Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus falou para ele, fala com a rocha, ele bateu na rocha, mas ele foi um líder vitorioso. Porque passar por que Moisés passou, meus irmãos, tem a responsabilidade que ele teve, não é para qualquer um. Muitos querem responsabilidade, mas não quer passar prova. Na verdade, não quer responsabilidade, quer aparecer e não quer ter responsabilidade. Essa é a grande diferença. Mas aqui Moisés, ele teve responsabilidade, passou por situações e ele foi vitorioso, porque ele é um grande exemplo para nós. No nosso texto do dia, que está em Deuteronômio 34:10, Moisés, nas suas últimas palavras, diz assim: E nunca mais se levantou, Moisés nas suas palavras não, a Bíblia diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então a Bíblia diz, alguém que escreveu acerca disso, que disse que Moisés, que nunca mais, porque o Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas claro, Deus usando Moisés para escrever, não Moisés falando de si mesmo, mas Deus testificando de Moisés. A nossa síntese: os milagres na vida de Moisés eram eventos naturais para Deus, mas para ele e seu povo eram sobrenaturais. Então, para ele e para Deus era coisa natural, irmãos, assim como nós, quando estamos diante de Deus, as coisas são naturais, mas aqueles que nos veem e nos ouvem são sobrenaturais, e é assim que nós temos que encarar. E aqui, no nosso texto bíblico, que está em Números 27, do 12 ao 17, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na conteira da congregação, ao meu mandado de me santificares nas águas diante de seus olhos. Essas são as águas de Meribá e de Cádiz no deserto de Zim. Moisés entrou na terra prometida, como nós falamos, mas Deus mostrou para ele a terra prometida, tá vendo? O povo vai entrar, mas você não vai entrar. Aí Deus explica para Moisés porque ele não vai entrar. Irmãos, Deus precisa explicar alguma coisa para alguém? Claro que não, mas para Moisés, que é um servo fiel, um servo que tinha intimidade com Deus, ele explicou. E ainda diz mais: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus nos espíritos de toda a carne põe um homem sobre esta congregação. Moisés entendeu que ele não entraria. Às vezes a gente é reprimido por Deus, ou Deus nos repreende em algumas situações através da sua palavra, porque até aquele momento não existia a Bíblia impressa como nós temos hoje, Antigo, Novo Testamento, profetas, patriarcas, os evangelhos, o apóstolo Paulo, não existia, irmãos, claro que não existia. Mas existia o quê? Um homem que tinha um sentimento diante de Deus de fazer o que é certo. E quando foi chamado a atenção, entendeu. Olha, Senhor, é o teu povo. Deus não precisou falar para ele: olha, eu vou colocar outro. Não, coloca alguém que seja realmente idôneo, que seja um homem que realmente faça a tua vontade. Então, jovem, então, irmão, então, irmã, que quando a gente for repreendidos por Deus e Deus falar para nós não, é não. E nós temos que entender isso. Nós temos dificuldades de entender. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deus tinha falado para Moisés: olha, você não vai entrar, mas mesmo assim Moisés se preocupa com o povo. Quando Deus fala algo para nós, e às vezes a gente não quer, porque Moisés poderia ter ficado rebelde. Não, Senhor, onde já se viu isso? Eu fiquei 80 anos me preparando para este ministério. Fiquei 40 anos ministrando neste ministério, sofrendo essas situações, porque a terra prometida, porque a terra prometida, porque a terra prometida, e na hora de eu entrar na terra prometida, o Senhor fala que não, porque por causa de um erro. Não, Senhor, o Senhor é injusto. Moisés não disse isso. Moisés acatou aquilo que Deus tinha dito a ele: você não vai entrar por causa das águas de Meribá,
Porque eu falei para você falar com a rocha e você bateu com a... Mas não, Senhor, eu sou ser humano, eu estava muito nervoso, porque aquele povo, porque o povo, Moisés não colocou a culpa em ninguém. Moisés assumiu a responsabilidade, assumiu a culpa que teve, e Deus falou com ele, e ele falou com Deus, e em nenhum momento ele se rebelou contra Deus quando Deus falou não. Então nós temos que também saber ouvir o não de Deus. Por quê, meus irmãos? Por que não acontece isso na nossa vida? Quando a gente tem promessa, por nossa culpa. Então veja que nem todo mundo que tem promessa se conversa aí, que eu tenho promessa, que eu vou conseguir, que eu vou alcançar. Nem todos que têm a promessa conseguem usufruir ou conseguem alcançar a promessa. Por quê? Não porque Deus é injusto, porque nós somos pecadores e pecadores vorazes, porque nós temos os nossos pecados naturais, mas a gente procura ainda mais situações para nos prejudicar. Então aqui na nossa introdução diz assim, a vida de Moisés é um milagre em todos os sentidos. Aí vai falar que ele nasceu em condições desfavoráveis. Ele foi, meus irmãos, ele foi instruído na melhor escola do Egito. Né? Aqui também vai dizer na nossa introdução que ele foi colocado no rio Nilo, onde era cheio de crocodilos, e Deus fez um milagre no seu nascimento. Deus fez um milagre dando um livramento a ele naquele momento que estava matando as crianças. Deus fez um milagre quando a mãe dele colocou ele no rio Nilo, que era cheio de crocodilos, e depois quem achou foi uma mulher de alto, que foi a princesa, né, do Egito, e cuidou dele, e falou, aí Miriam, que foi acompanhando ali, falou, não, eu conheço uma mulher assim, 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 que pode cuidar, que tem leite, que não sei o que pode fazer, que pode amamentar essa criança. E ele foi amamentado pela própria mãe. Irmãos, só milagre. E ele foi todo instruído, muito homem inteligentíssimo, dizem os estudiosos, que ele falava alguns idiomas, eu não vou mencionar quantos, né, porque pode ser um exagero, mas alguns idiomas ele falava, né, fora todo o seu entendimento em arquitetura, em toda a ciência do Egito ele foi instruído. Que milagre, né, irmãos? E aqui no tópico 1, a jornada de Moisés, parte 1, um homem com um ideal. Há certas motivações que impulsionam as pessoas fortemente, fazendo-as conquistarem objetivos aparentemente inalcançáveis. Moisés, o libertador hebreu, guardava no coração em mente o desejo profundo de conduzir o seu povo até a terra prometida. Esse foi o seu ideal de vida. Ele teve um propósito, ele falou, olha, eu tenho esse propósito, eu vou levar esse povo à terra prometida. Né? Mas o povo não entrou, daqueles que saíram do Egito, não foi por causa de Moisés, foi por causa deles mesmos. Porque às vezes a gente se esforça tanto por uma pessoa, faz tanto por uma pessoa, mas não é nós que estamos falhando, é a pessoa que não quer, irmãos, é o direito que ela tem. Né? E outras que querem, vai e continua indo, mas nós temos que fazer o quê? Aquilo que foi colocado nas nossas mãos para fazer, que é o quê? Falar do amor de Deus. Parte 2. Um homem que também cometeu erros. Depois de quase 40 anos de sofrimento no deserto, ele também cometeu erro, irmãos. Quando ele teve alguns equívocos, ele cometeu erros. Né? Quando ele muitas vezes faltou fé para ele ali, que ele pediu para o sogro dele ajudar ele ali, com aquele povo, alguns equívocos, meus irmãos, que é normal, mas o erro maior que ele cometeu foi ter batido na rocha. Esse foi um erro crucial, por quê? Porque a sua intimidade com Deus era muito grande. E aí acontece isso, né? Por isso, meus irmãos, que o grau que às vezes nós alcançamos de intimidade com Deus faz com que a gente venha se privar, não é de algumas coisas, é de muitas coisas. Então nós temos, mas aquele pode fazer, eu não posso, isso aqui, posso. Não. O grau de intimidade que nós temos com Deus, ou que nós desejamos ter com Deus, pode nos privar de muitas coisas. Parte 3. Um homem que aceita parar. O sonho de adentrar na terra prometida termina para Moisés quando o Senhor lhe diz, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Você vai só ver a terra, mas você não vai entrar nela. Que frustração, irmãos. Moisés podia ter encarado, como nós já dissemos, 40 anos peregrinando no deserto para entrar na terra. Eu que conduzi esse povo, eu que tirei, que Deus me usou para tirar o povo do Egito, eu que lutei contra Faraó para levar o povo
para o deserto para levar o povo para a terra prometida que o Senhor tinha me dito. Eu fiz todo esse esforço, eu fiz, e agora eu não vou entrar? Moisés não fez isso porque ele sabia que nada provinha dele. Tudo vinha da misericórdia de Deus. Foi Deus, ele foi apenas um canal que Deus usou para falar com o faraó. Foi apenas um canal que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, para conduzir o povo. Porque do Egito até chegar no Mar Vermelho ali, na região que ele poderia atravessar, porque não é qualquer região que poderia se atravessar no Mar Vermelho, uma praia para caber 3 milhões de pessoas, meus irmãos, tem que ser uma praia muito grande. E ali, naquelas praias rochosas ali, naquela terra rochosa que tem o Mar Vermelho ali, que é um braço, não vemos que existe tantas praias ali, não. Então, só um lugar que poderia ter, que praticamente eles andaram 6 dias até chegar até aquela praia. Porque não é que nem as praias do Brasil, que se coloca, que se faz um show no Rio de Janeiro e se coloca 2 milhões de pessoas fáceis. Não, meus irmãos. Se os irmãos fossem fazer um estudo de algumas praias do mundo, tem praia que não cabe tudo isso de pessoas. Até mesmo no Brasil. Que nem Ilhabela não cabe, tem praia que não cabe tudo isso de pessoas. Né? Então veja, meus irmãos, que temos que, como quem disse, temos que ir com calma, que não é qualquer lugar que ele levou o povo. Então a questão é, ele levou o povo foi conduzido através da autoridade que Deus colocou sobre ele. Mas quando Deus falou para ele, olha, você não vai entrar, você vai parar por aqui, o que ele fez? Ele aceitou, porque ele reconheceu o seu erro. O nosso grande erro é não reconhecermos o erro. O nosso grande erro é não reconhecermos, meus irmãos, quando a gente tem que parar. É claro, aqui foi uma ordenança de Deus, ele já estava numa certa idade, ia morrer, Deus determinou que seria até ali, mas ele não entrou e não desfrutou pelo menos um pouco da terra prometida por causa dele mesmo. Deus reprovou ele por isso? Deus falou que ele era um mau servo? Não. Ele errou porque todos nós estamos sujeitos ao erro, mas ele tratou o erro de uma forma diferente. Não, Senhor, é isso mesmo? Amém. É por esse erro que eu não vou ter isso? Amém. É desse jeito mesmo, o Senhor me usou tanto, fez tanto, que agora eu não vou desfrutar da terra prometida? Amém. Então ele teve o discernimento e soube entender o trabalhar de Deus. Moisés, um homem à frente do seu tempo, um homem de sucesso. Mas o que é sucesso para você? Será possuir riquezas, prestígio, fama? Certamente que não. Irmãos, Moisés... É que a gente vê Moisés, nossa, Moisés, pastor de ovelhas, Moisés ficou 80 anos cuidando de ovelhas, Moisés teve que trabalhar serviços braçais. Irmãos, Moisés foi um grande homem de sucesso usado nas mãos de Deus, mas ele também poderia ter sido um homem de sucesso no Egito. Ele era, vamos dizer assim, como alguns estudiosos, ele tinha descendência ao trono, irmãos, ele podia ser um faraó. Ah, mas não, irmão, que não poderia, porque ele fazia parte da sucessão. Ele podia ser também um dos príncipes, não podia ter sofrido nada, podia ter sucesso, não podia ter sofrido nada. Poderia ter granjeado, nossa, que bênção, olha, me colocou aqui nesta terra e que agora eu vou ser faraó e agora eu vou conquistar, mas esse não era o plano de Deus. Deus usou a ciência do Egito como uma preparação para Deus usar ele lá na frente, para Deus usar ele para conduzir o povo dele no deserto. Então nem tudo que a gente pensa, meus irmãos, porque tudo na nossa vida são escolas. Moisés teve a escola dele no Egito e agora ele vai ter a escola dele com Deus, que é 80 anos cuidando das ovelhas, e depois ele vai aplicar isso em 40 anos. E também foi outra escola, mas ele aplicou tudo aquilo que ele aprendeu, sendo um homem manso. Então veja que um homem de sucesso é um homem que faz a vontade de Deus. Porque aqui está dizendo o quê? Uma pessoa de sucesso é aquela que, apesar de seus pequenos recursos, obtém êxito em realizações pessoais e coletivas. Sucesso, então, é algo relativo, mas que sempre envolve amor e a conquista de desafios. Nesse sentido, Moisés pode ser considerado um homem de sucesso, pois ele viveu perto de pessoas que o amavam. Arão, Miriam, Caleb, entre outros. Moisés deixou a sua marca na história do seu povo, conquistou o que era impossível aos olhos humanos e foi um sucesso como legislador, poeta, libertador, profeta e estadista.
Muitas pessoas não veem o sucesso na nossa vida como nós queremos. Como muitos podiam dizer, mas que sucesso que Moisés teve? Ele tinha um Egito que podia ficar tranquilo lá, usando a nossa linguagem popular, de boa, podia ficar de boa no Egito lá, não podia sofrer. Não podia sofrer nada, podia ter sido um sucesso mesmo, aos olhos humanos. Poderia ter sido um sucesso. Mas aos olhos de Deus seria reprovado. Então ele preferiu o quê? Ser um sucesso para os olhos de Deus. Porque se ele fosse apenas um faraó do Egito, ou se ele fosse apenas um político do Egito, o seu nome teria se perdido na história, nunca seria um exemplo para ninguém. Mas como ele foi usado por Deus, aí que vem o sucesso. O seu nome ecoa em todas as gerações depois da sua época. E até o muçulmano fala de Moisés, fala de Abraão. Todos falam de Moisés, todas as religiões falam de Moisés. Principalmente, meus irmãos, a religião cristã. Então todos nós temos Moisés como exemplo. Então esse é o sucesso na vida do homem, deixar Deus usar. Parece que no momento é estranho, é coisa estranha, coisa difícil de compreender, mas só Deus lá na frente que pode fazer. A purificação. No 3 primeiro, né? O 2, depois o 3. Uma referência para a sua geração. Ele foi um homem de referência. Foi um homem que as pessoas se espelharam nele. É claro, meus irmãos, é que nem um pintor, né? É que nem um homem que é um artista plástico. Por que muitos quadros de 500 anos atrás fazem sucesso hoje? Porque o homem já morreu faz tempo. Então hoje a sua obra tem valor. Por isso que a obra só vai ter valor depois de muito tempo, assim como aconteceu com Moisés. Depois que as gerações que viram realmente quem era um homem grande, um homem de Deus. Porque muitas vezes a gente está do lado ali do homem de Deus e não valoriza, assim como as pessoas estavam do lado de Jesus e não valorizavam como deveria valorizar. E hoje nós valorizamos muito mais. Então essa é uma questão de que ele foi uma referência para a sua geração, mas ele é muito mais, ele tem uma referência muito maior para nós hoje. E aqui na parte 3, um homem que cumpriu sua missão. Ele cumpriu. Ele não entrou na Terra Prometida. Porém, o povo entrou. E o povo só não entrou mais porque não quiseram. Por isso que nós dissemos no começo da aula. Nós temos que fazer a nossa parte. Se as pessoas não querem, se as pessoas acham que é pequeno, se é grande, que não vale a pena, é um direito que cada um tem. Moisés fez a parte dele. Conduziu o povo com amor, com mansidão. Perdeu a paciência nos últimos dias. Porém, fez a sua parte. Falou, esse é o Deus que não vai fazer com que a gente venha entrar na Terra Prometida. Mas muitos se levantaram contra ele, não aceitaram o seu ministério, tiveram dificuldades de entender aquilo que Deus estava trabalhando. Aí é um direito que cada um tem. Tópico 3. A última batalha de Moisés, a última missão. Foi Deus quem falou com Moisés que a sua carreira e o seu tempo de vida nessa terra estavam chegando ao fim. Moisés tinha maturidade emocional para ouvir o que o Senhor lhe havia revelado. Você teria essa mesma maturidade? É o que nós falamos lá no começo. Quando Deus falar não, nós temos maturidade para entender? Se Deus falar, eu não vou te dar isso, porque você fez isso e você não está preparado para receber, nós teremos maturidade para aceitar? Nós erramos, meus irmãos, e não aceitamos o erro que nós cometemos. Mas Moisés aqui nós vemos que mesmo ele não tendo nenhum exemplar da Bíblia, mas ele tinha o quê? Comunhão com Deus. Então fez com que ele fosse o quê? Aceitasse aquilo que Deus disse. Ele aceitou e ele teve maturidade para entender que ele não foi bem, ele foi mal e que Deus não estava punindo ele. É que Deus é justo. E ele tinha um contato muito íntimo com Deus. E aqui no 2, um erro fatal, que foi o erro naquele momento da água. Né? Vou até ler aqui, a guerra contra os Midianitas, a última de Moisés, não era aparentemente perigosa, pois do exército de Israel foram enviados apenas 12.000 homens. Deus, né, claro, deu livramento, abençoou. E aqui na última parte, a santidade e a obediência de Moisés não foram observadas e imitadas pelo povo. Eles não observaram o exemplo do seu líder naquele momento.
Muitos observaram, claro, outros não. Mas aqui nós vemos que ele cometeu um erro, que aconteceu aquilo que aconteceu. Ele, por o erro que ele cometeu, não entrou na terra prometida. E nós vemos que ele aceita esse erro. E aí vem o 3, a purificação. O Senhor então determinou o cumprimento integral da sua palavra e ordenou que ficassem alojados durante 7 dias fora do arraial, a fim de serem purificados. Isso era para o povo. Deus mais uma vez estava demonstrando ao seu povo a importância da obediência e da santidade. Ainda hoje, o Senhor requer da cada crente a adoção de um alto padrão de devoção e o comprometimento com Ele. Por quê? Está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Moisés, ainda no último momento, depois de tudo aquilo que aconteceu com as mulheres dos midianitas, que a gente estudou sobre Balaão, que Balaão fez com que o povo pecasse, levou o povo ainda à purificação. Mesmo depois que Deus falou para ele que não, ele ainda continuou fazendo a obra. E a conclusão: Moisés, servo fiel do Senhor, tornou-se um líder vitorioso no deserto. Não obstante as suas lutas, aprendemos com ele que, em nossa trajetória, nem tudo ocorre como planejamos, mas Deus nunca perde o controle da nossa história. Moisés concluiu sua trajetória de vida como um homem feliz, embora não tenha entrado na terra prometida. Foi um homem feliz, foi um homem que agradou a Deus. Quando nós errarmos, meus irmãos, vamos assumir o erro, vamos assumir as consequências, porque o erro nosso vem as consequências. Vamos assumir aquilo que mas Deus é amor, como pode um Deus fazer isso? Deus é amor e nós fazemos as coisas erradas e fazemos coisas que não devemos fazer. E que Deus venha ter misericórdia da nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.